Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia! Bom dia! Que bom nós estarmos aqui no acampamento, no combate da oração. Quando Deus me inspirou a começar esse acampamento, a propor esse acampamento aqui na Canção Nova, era exatamente com o intuito de despertar intercessores para essa nação, para esse povo brasileiro e para as nações. E eu gostaria de agradecer a Deus por esses anos que nós temos caminhado nessa direção, nessa busca constante de corresponder a um chamado de Deus para a intercessão. O tema que me foi proposto para essa manhã é o tema a intercessão profética para os fins dos tempos. Repita comigo, a intercessão profética para os fins dos tempos. E eu já gostaria de deixar bem claro que a igreja não tem nenhuma pretensão e, da mesma forma, junto com ela, eu sou membro da igreja católica, nós não temos como prever os tempos. É no nosso tempo que Jesus vai voltar. Mas nós temos como ler os sinais dos tempos, diante daquilo que a palavra de Deus nos revela. E ler os sinais dos tempos não é definir tempos, mas é perceber proximidades, perceber sinais que Deus nos dá dessa realidade, da proximidade dos fins. Eu separei alguns versículos do sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. No capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, está contido o sermão escatológico de Jesus, assim como em Marcos 13, em Lucas, nós vamos perceber Jesus que faz um ensinamento sobre os sinais dos fins. E eu estudo isso há muito tempo, até mesmo porque a Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto para a vinda de nosso Senhor. Nós temos os meios de comunicação para isso, nós promovemos encontros para isso, nós compomos músicas para isso, nós rezamos para isso, porque nós recebemos de Deus uma missão profética. Ser a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Porque o Senhor virá, nós não sabemos se é na nossa geração, mas que Ele virá, Ele virá. E se nós estivermos preparados, nós só temos vantagem. Se Ele vier na nossa geração, nós estaremos preparados. Se Ele não vier, preparados nós estaremos para Ele nos buscar. Porque ninguém vai ficar para a semente, amém? Beleza, então. Vamos lá. Versículo 4 do capítulo 24 de Mateus. Cuidado para que ninguém vos engane, disse Jesus. Guarde essa palavra, engano. Engano, amém? Estão me ouvindo? Estão ligados aí? Versículo 11 do capítulo 24. Hão de surgir falsos profetas que, a palavra é de novo, que enganarão muita gente. A palavra engano aparece de novo, no início do sermão escatológico. Depois, o versículo 12. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Numa outra tradução vai estar a palavra a iniquidade. E a palavra grega para iniquidade é anomia. A anomia se espalhará tanto que o ágape de muitos esfriará. Fique atento a essas palavras. Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Repita esse versículo 13 comigo. Mas quem perseverar até o fim
Mas quem perseverar até o fim será salvo. Eu vou precisar ser um pouco técnico nessa pregação no início, citar muitos textos bíblicos para fundamentar aquilo que é preciso que nós tenhamos visão para adentrar dentro do aspecto da intercessão profética, que é um chamado para esse tempo. E aí a gente pode entender fins dos tempos a partir do Catecismo da Igreja Católica, porque lá no Catecismo da Igreja Católica diz que desde a ascensão nós entramos nos últimos dias. E Jesus pode voltar a qualquer momento, ainda que as profecias não se cumpram todas, porque isso é um desígnio do Pai, é uma decisão do Pai. Vamos lá para o capítulo 24, versículo 12. A anomia, a iniquidade se espalhará tanto que o ágape de muitos esfriará, que o amor de muitos esfriará. O que é anomia? O que é iniquidade? O que é essa palavra anomia? E ela está na língua portuguesa. Se você colocar no dicionário, procurar no dicionário, vai estar escrito. É a inexistência de lei ou de regras fixas, processo ou estado da sociedade em que se perdeu valores, leis, ética e tudo o que se refere à religião. O A de anomia, do grego, é oposição, é aversão. A gente poderia até falar numa linguagem mais nossa, alergia. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão com alergia da lei, da regra, dos valores. Aversão a todo comportamento e lei estabelecidas por Deus. Nomos, do grego, é regra, é lei. Então, a oposição, aversão, nomos, regra, lei. É a oposição a toda regra e lei. E o que é o ágape? O ágape de muitos esfriará. O Cyril John já nos introduziu dentro dessa experiência do Espírito, que faz arder em nós o fogo do amor no nosso coração. O que é o ágape? É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É o amor sobrenatural, onde nós consagramos e onde nós entregamos tudo ao Senhor. É uma dedicação total a Ele. E o intercessor é chamado a viver essa dedicação total ao Senhor. E o que nós temos percebido no tempo atual que nos faz entender esse processo anômico, de anomia? Exatamente isso. Os homens estão com aversão à lei, aos mandamentos, a ponto do coração não queimar mais pelo Senhor. As pessoas têm perdido a disposição para orar. E orar com perseverança. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As pessoas têm perdido a disposição de orar. O clima espiritual, há um tempo atrás, era em alto nível. E o que nós temos percebido? Um esfriamento. Exatamente o que o versículo 12 vai dizer. A anomia crescerá tanto que o ágape de muitos esfriará. A iniquidade se espalhará de uma forma tão intensa e mundial que o amor de muitos esfriará. E aí, deixa eu já me adiantar aqui um pouquinho. Eu anotei aqui o capítulo 12, versículo 3 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão avermelhado como fogo. Tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. Os padres da igreja, ao olhar para esse versículo, eles vão dizer que as 7 cabeças são os 7 pecados capitais. Os 10 chifres é a luta contra os 10 mandamentos.
E as 7 diademas é o orgulho, é a soberba, é a vaidade no coração dos homens provocados por esse dragão vermelho, que é essa anomia encarnada que vai resistindo soberbamente, orgulhosamente a toda a lei, aos mandamentos da lei de Deus, aos ensinamentos do magistério da igreja, à doutrina moral. E aí nós vamos entender o seguinte: era uma serpente, e o Apocalipse vai dizer, o dragão, a antiga serpente, ou seja, ele ficou mais forte, ele ficou mais temível, ele ficou mais inteligente, e a gente precisa compreender isso, ele é mais sofisticado, a antiga serpente. E ele quer cada vez mais perverter os pensamentos. Muitos, cuidado, porque muitos tentarão enganar vocês. Cuidado com o espírito da enganação. E a antiga serpente, esse dragão, ele quer cada dia mais perverter os nossos pensamentos. Coloca a mão assim na sua cabeça e diga, os nossos pensamentos. E existe hoje todo tipo de estrutura mental criada, muito bem pensada, para levar o povo à apostasia da fé. E aqui está um outro detalhe. Nesses estudos que eu tenho feito há muitos e muitos anos, me aprofundado, buscado conhecimento, buscado revelação, buscado também aquilo que está nos padres da igreja, na Sagrada Escritura, aquilo que são reflexões de homens de escola, homens espirituais, teólogos confiáveis, sobre os fins dos tempos. E o último livro que eu li sobre o anticristo, escrito por, na verdade, ele fez sermões e foram compilados esses sermões, São Vicente Ferrer. E neste livro, São Vicente Ferrer vai descrever os tempos do anticristo. São Vicente Ferrer vai olhar para aquela imagem que Nabucodonosor fez, a cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas, ou melhor, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Ô Sírio, eu posso estar ficando louco, né? Mas o ferro e o barro, eu não sei se você já estudou sobre transhumanismo, porque está dentro dessa realidade. O transhumanismo é uma mistura da máquina com o homem. Neurolink, vamos pensar aí, um monte de realidades que estão sendo já estudadas para que isso... O que o homem foi feito do barro? E os pés de ferro, né? De ferro ali. A mistura da máquina, né, com o homem. Tá, é só um adendo. Mas o que São Vicente Ferrer faz? A cabeça de ouro é o tempo áureo da igreja, aqueles 5 primeiros séculos, onde se vivia um vulcão do poder do Espírito Santo. Uma igreja que caminhava no Espírito, a ponto de São Gregório de Nazianzeno dizer, nós não podemos esconder esse vulcão que está em erupção dentro da igreja, que é o agir, o mover do Espírito Santo. Vivia-se aquela palavra que o Sírio usou, né? A intoxicação do Espírito, que os santos padres também dizem da embriaguez, da sóbria embriaguez, que é a mesma coisa que ele estava dizendo. Então a igreja viveu nesses 5 primeiros séculos a sóbria embriaguez, vivia-se no Espírito, no poder do Espírito, na força dos milagres, no poder de uma pregação ousada. E aí depois São Vicente Ferrer vai dizer, o peito de prata com os braços é o tempo das heresias. Chegou-se um tempo em que alguns estudiosos e até mesmo o próprio Santo Atanásio vai dizer assim, a igreja dormiu católica e acordou ariana. A igreja dormiu católica e acordou ariana, numa heresia de um padre da igreja. Ário era um padre, era um religioso. E Santo Atanásio, com um pequeno resto,
E aí eu vou usar essa palavra, né, que eu ouvi do Círio lá embaixo, não é? Os agentes secretos. Santo Atanásio era um agente secreto, junto com o grupo deles, resistiu em oração, mas também na parte do intelecto, combatendo a heresia, um pequeno resto. E graças a Deus eles venceram, e nós não somos arianos, nós somos católicos com a graça de Deus, porque homens de posição, homens de oração, se colocaram em resistência, ao ponto, meus queridos, de Atanásio governar do deserto, a diocese dele. Ele foi perseguido de uma forma tão intensa que ele não podia ficar na sede da diocese. Ele morava no deserto. Por isso que ele conheceu Santo Antão e escreveu a história de Santo Antão. Porque o imperador, servindo a alguns religiosos arianos, perseguiu a Santo Atanásio. E ele muitas vezes tinha que ir de madrugada para se reunir com o seu clero e os fiéis da sua igreja, porque ele estava em estado de perseguição. E isso foi por longos anos vivido por Santo Atanásio. E aí, voltando à visão que São Vicente Ferrer dá, ele vai dizer que o abdômen de bronze é o tempo onde ele diz que a doutrina islâmica se espalhou e houve uma grande tensão e pouca resistência da igreja naquele tempo. As pernas de prata, ou melhor, de ferro, não é? É o tempo dele onde a corrupção moral, o laxismo espiritual, na época dele já estava estabelecido. Então já estava um tempo um tanto quanto permissivo. Ele é lá do século XIV, século XV, São Vicente Ferrer. E ele vai dizer que os tempos do anticristo, dos pés de ferro e barro, são os tempos onde a doutrina da igreja seria negada. O tempo da apostasia. Quando nós começarmos, dizia São Vicente Ferrer, a perceber a doutrina da igreja sendo negada, a doutrina da igreja... E olha, desculpa eu falar, talvez muitos de nós que estamos aqui negamos a doutrina da igreja, somos apóstatas. Sabe por quê? Não tem aquele discurso assim, eu sou católico, mas com isso aqui eu não concordo. Eu sou católico, mas isso aqui, não. E aí deixa eu dizer para vocês, hoje já se fala do pós-ateísmo. E sabe o que é o pós-ateísmo? Nós tivemos uma época na história moderna que os ateus, né, existencialistas, Sartre, Nietzsche e companhia limitada, eles desenvolveram o ateísmo intelectual. Mas o pós-ateísmo sabe o que é? É o ateísmo prático. Eu digo que eu acredito, mas eu não vivo como alguém que crê. Eu digo que eu sou católico, mas eu não vivo como católico. Isso é espírito de enganação. Isso é espírito de mentira, que tem entrado na mente e no coração e tem corrompido muitos que estão sentados nas nossas igrejas, nas missas dominicais. Tem corrompido a minha classe muitas vezes. Tem corrompido consagrados religiosos, porque tenta-se adequar a doutrina a partir das ideologias do tempo presente. E eles usaram muito bem a linguagem. Se eu chegar aqui fazendo uma pregação, ensinar uma verdade que muitas vezes ela fere, porque a verdade fere, quando nós ouvimos a verdade ela nos incomoda, eles começaram a usar a palavra fobia. Fóbico, para dizer, aquilo que ele está dizendo é um crime. Imputar quem está dizendo num crime, usaram da linguagem, espírito de enganação. E aí, hoje nós ouvimos muito poucas pregações, em muitos e tantos lugares espalhados pelo mundo, sobre conversão. Não se prega mais conversão, se prega aceitação. Nós temos que aceitar e acolher. Nós temos que aceitar. Nós temos que acolher todas as realidades. E aí não precisa mudar de vida, não. Precisa não. É uma pregação de acolhida.
e não de conversão. É uma pregação de adaptação às realidades do tempo atual. É uma adaptação do evangelho. E aí existem teologias, filosofias e ideologias para todo tipo de pecado que a gente quiser permanecer neles. Existe desculpa para tudo. Eu vou dar uma visão para você, já vou mandar real. É nóis. Tem mais ou menos 15 anos, desde quando eu fui ordenado padre, que eu rezo com a bandeira do Brasil. Agora eu pego a bandeira do Brasil para rezar. Estão dizendo que eu estou fazendo política. Isso não é um espírito de enganação? Isso não é um espírito de mentira? E vai colocar aqui na Canção Nova para você ver uma bandeira do Brasil. Você vai ver como que vai pipocar de comentários nas redes sociais, de reclamação no call center. Infelizmente, muitos dentro da igreja sucumbiram ao espírito de mentira e de confusão. Espírito de confusão, de enganação. Muitos vos enganarão, disse Jesus. Muitos vos enganarão. Saiam dessa, intercessores, por amor a Jesus Cristo. Se vocês querem permanecer no Espírito e sair da carne, saiam do espírito de enganação, de mentira, que está estruturado nos meios de comunicação, que está estruturado até mesmo dentro de lugares que deveriam ser para adorar o Deus verdadeiro e não adoram, que está inseridos nas escolas, está inserido nas universidades, nos meios de comunicação social, nos sistemas poderosos desse mundo. Saiam. Não aceitem esse lixo da enganação. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão caindo nas lábias daquilo que Jesus disse no sermão escatológico. Ai, meu Deus. Jesus já avisou. E deixa eu pegar de novo aqui o texto. Jesus já avisou para nós. Cuidado para que ninguém vos engane. Diga para quem está do seu lado, cuidado. Para que ninguém vos engane. Diga para quem está do outro lado, cuidado, para que ninguém vos engane. Diga para ele, ô intercessor, ô escolhido, ô eleito. E aí eu vou fazer uma brincadeira, ô vaso de bênção. Você foi escolhido para permanecer na verdade, não no erro e no engano, rapaz. Desculpa a sinceridade, mas parece que os católicos deixaram de ser católicos para serem pessoas politizadas e esqueceram da fé. Esqueceram dos valores, esqueceram dos bons costumes, esqueceram da espírito de enganação. Deus está te chamando para ser espiritual e não carnal, sujeito. Você nunca vai entender intercessão profética se continuar nessa carnalidade, nessa politização estúpida. Estúpida. Quantas vezes eu ouvi o Padre Rufus dizer, estúpido? Estou repetindo, Padre Rufus. O senhor está intercedendo para nós aí no céu, né? Que o trem está preto mesmo. Espíritos de enganação que estão enganando os filhos de Deus e cada vez mais estão ficando vazios de Deus e cheios da mentalidade do anticristo, da mentalidade do mundo. Eu não estou dizendo que nós não somos cidadãos, que nós não exercemos os nossos direitos. Não é isso, mas você não está percebendo que está roubando mais o seu tempo do que o tempo que você tinha que dar para Deus? Pelo amor de Deus. E aí entra o espírito de divisão, o espírito de confusão nas famílias, nas relações de amizade. Acaba com tudo. Você está cego até agora, por que, criatura? Jesus avisou. A iniquidade, a anomia, ela avançaria tanto no mundo, que o amor, o ágape,
de muitos esfriaria. Quantos cristãos frios, indiferentes, pensando só em si mesmos, pensando em ficar defendendo ideologias e ideias, ao invés de serem espirituais, ao invés de caminharem na autoridade de crente, ao invés de colocarem-se na brecha, estão abrindo brecha para a destruição. Jesus avisou. Vamos ver a iniquidade. Abre aí, segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu não estou bravo não, tá? Só estou falando com força. Eu amo vocês. E quando a gente ama, a gente tem que falar a verdade, né? Porque eu não acredito em amor que não fale a verdade. É claro, a verdade sem caridade, ela é algo que não pode existir. Mas o amor sem verdade é sentimentalismo. Puro sentimentalismo. Quem disse isso foi Bento XVI. O amor sem verdade é sentimentalismo. Amém? Vamos ver, olha aqui os sinais que São Paulo vai dar para Timóteo. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Diga comigo, nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Agora vamos ver as características que ele dá? As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas desmentindo o seu efeito. Olha aqui, a aparência, olha o espírito de enganação, o espírito de mentira, aparência. Uma vez o Padre Jonas fez uma pregação dizendo dos... Deixa eu fazer a memória intelectual aqui da lembrança. O Padre Jonas, ele estava pregando sobre a realidade dos pecados que Jesus combateu: prazer, poder, possuir, lá nas tentações. E o Padre Jonas colocou o parecer. Vocês lembram, aqueles que são mais antigos, da propaganda do Denorex? Não tem mais Denorex, então posso falar, né? Parece, mas não é. É isso que Paulo está dizendo. Nos tempos finais, as pessoas até parecerão piedosas, mas desmentem o seu efeito. A vida não corresponde com aquilo que aparentemente a pessoa demonstra. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses, Paulo, eu vou colocar aqui um parênteses para dizer, o pós-ateísmo, um ateísmo prático. Elas dizem que creem, mas na hora de professar a fé, na sua originalidade e totalidade, elas dizem que não. Não, eu não aceito, não é assim. E aí olha o que Paulo vai dizer: foge também dessa gente. Deles fazem parte os que entram pelas casas e levam cativas as mulheres sem juízo, cheias de pecado e movidas por várias paixões, sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas de mente corrompida. Bata de novo aí na mente, olha, o engano. Diga: Jesus me liberta, por favor, do espírito de engano. São pessoas de mente corrompida, reprovadas quanto à fé. Olha isso aqui, meu Deus, me livra disso. Eu estou pedindo, Padre Roger. Eu não quero ser reprovado pela fé. E tem muita gente sendo reprovada pela fé. Os tempos do anticristo são tempos de apostasia. Mas não irão longe, porque a sua insensatez ficará manifesta diante de todos, como ficou a daqueles dois. Como ficou a daqueles dois. Deixa eu te falar.
Olha só o que a igreja vai dizer no 675, para corroborar tudo isso que eu estou trazendo. O 675 do Catecismo da Igreja vai dizer: antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, o mistério da anomia. Vamos olhar para Nicarágua, vamos olhar para muitos lugares aí onde está havendo uma perseguição mais intensa, visível e divulgada. Porque a perseguição já está acontecendo em diversos âmbitos, tá bom? A perseguição que acompanha a sua peregrinação porá descoberto o mistério da iniquidade, da anomia, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa... Vou fazer uma musiquinha. À custa da apostasia da verdade. Não sou eu que estou dizendo. É o Catecismo da Igreja Católica. Uma solução aparente. Uma solução aparente, diz o texto do Catecismo da Igreja, para os seus problemas à custa da apostasia da verdade. O espírito de engano, o espírito de mentira, o espírito de erro que está no nosso tempo fazendo sucumbir muitos cristãos. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Olha, padre, você é até legalzinho, você é até gente boa, eu até gostava de você, mas você disse isso. Já era. Aí a gente entrou na cultura do cancelamento. O senhor era até bonitinho, eu até gostava do senhor. Guti, até tirei uma selfie, cara. Meu irmão. Mas agora acabou para mim. Porque o senhor tocou numa situação que o homem se glorificará a si mesmo e se colocará no lugar de Deus. O eusismo, o autorreferencialismo, eu sou Deus agora, eu estou sentado no trono, sou eu que decido, a igreja está retrógrada, nós temos que atualizar, nós não podemos continuar desse jeito, porque senão a igreja vai acabar. São João Paulo II dizia: eu prefiro que fique 12 do que abrir mão da verdade. Eu prefiro que nós voltemos a 12 do que abrir mão da verdade. Se você está aplaudindo, São João Paulo II faz bastante festa para ele lá no céu. Pode aplaudir. Espírito de erro. E esse relato de São Paulo a Timóteo é o relato da geração atual. É do tempo em que nós estamos vivendo. Esses fins dos tempos, onde nós temos visto esse engano. Nós precisamos hoje voltar a abrir o nosso coração a essa força do Espírito Santo, a esse dínamos, para que o Espírito Santo nos conduza à plena verdade. Se você pegar o capítulo 14, leia o 15 também, que ele é excelente, e 16 de João, você vai ver que Jesus disse que uma das funções do Espírito Santo era nos conduzir ao conhecimento da plena verdade. O Espírito Santo nos conduz ao conhecimento da plena verdade. Um homem cheio do Espírito Santo jamais beijará os pés de Baal. A quem você quer servir? A quem nós, como igreja do Brasil, queremos servir? A quem eu, como sacerdote, quero servir? Se nós deixarmos a vida no Espírito, se nós abandonarmos a nossa vida no Espírito, nós prostraremos aos pés de Baal e beijaremos os pés de um falso Deus.
a apostasia da verdade. Ele trará a solução aparente para os nossos problemas. Mas para que isso seja aceito pela maioria da humanidade, e até mesmo, se você for ler uma distopia é o contrário da utopia, chamado O Anticristo de Soloviev, que é um livro que está aí, se você quiser ler, você vai perceber que Soloviev, nesse livro, vai mostrar, na reflexão dele, né, que se levantaria na humanidade um falso profeta, que é o que está no Apocalipse. E aí ele imagina como se fosse um apóstata, alguém que quisesse se colocar na cátedra de Pedro, dizendo-se na cátedra de Pedro como Papa. Estou falando do livro de Soloviev, tá? Por favor. Não confunda as bolas, não. Nós temos visto Deus trabalhar na Santa Igreja pelos papas que nós temos recebido nesta geração. Uma grande graça. Mas Soloviev fala que é um líder. E, claro, ele está dentro do contexto católico. Imagina, na época que ele escreveu o livro, era um contexto onde a palavra da igreja, ela tinha um impacto na sociedade. Inclusive, há uma beata, que eu sou muito devota, a beata Helena Guerra, quando ela escreve ao Papa as cartas a Leão XIII, ela vai dizer: Santo Padre, convoque um cenáculo, porque os cristãos escutam a palavra da igreja. A palavra do Papa para os cristãos é uma ordem. E veja a anomia que nós estamos. A gente não aceita mais a doutrina, a gente questiona. Olha o espírito de confusão que nós chegamos. E aí ele diz que ele usa o nome do Papa Pedro II, que seria aquele que viria nessa época onde o anticristo se manifestaria, e ele, com uma igreja pequena e fiel, resistiria. Não beijaria os pés de Baal, não aceitaria as inverdades do anticristo. Ele está olhando para a manifestação do anticristo. Vai ser na nossa geração? Eu não tenho nem ideia. Mas os sinais são muito claros para nós. E nós precisamos estar atentos. Vai na 2 de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1. Por isso não desanimamos no exercício deste ministério, que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcia, e não falsificamos a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Pelo contrário, manifestamos a verdade assim como nos recomendamos a toda consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem, que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus Cristo. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. O conhecimento da glória divina. E aqui nós vamos começar a entrar dentro daquilo que é propriamente a realidade da intercessão profética. A intercessão profética é um nível de oração onde nós entramos dentro do coração de Deus, da mente de Deus, e colhemos dele as urgências, os pesos do coração dele. E colhemos de Deus aquilo que Ele quer que nós oremos. A intercessão profética, que é uma grande ação de Deus para os nossos tempos. Escuta isso: todo intercessor, todo cristão é chamado à intercessão. E todos nós precisaremos entrar nesse novo patamar de intercessão.
colher do coração de Deus as intenções que estão no coração dele. E Deus está, como dizia o Cyril John, lá embaixo, para mim, diante de uma profecia que foi recebida no Canadá, Deus está trazendo um grande armamento espiritual para os intercessores proféticos, porque eles são, os intercessores proféticos, eles são, para este tempo, agentes secretos de Deus, onde Deus vai revelar os seus segredos para derrubar as potestades demoníacas que têm escravizado nações, cidades, cristãos e cristãs espalhados pelo mundo inteiro. Cutuca quem está do seu lado e diga: Deus escolheu você para ser um agente secreto dele. Aleluia, aleluia. Ele quer revelar os segredos dele ao seu coração. Isso é intercessão profética, porque na intercessão comum, naquilo que nós já fazemos de intercessão, geralmente a gente leva as nossas listas, mas na intercessão profética nós escolhemos a lista de Deus. Deus, pelo que você quer que eu ore? Pelo que o Senhor quer que eu ore? Por que realidade? E muitas vezes, meus irmãos, nós na intercessão profética vamos receber nomes de pessoas, nomes de autoridades, nomes de nações, situações que nós não tínhamos conhecimento, e o Espírito Santo trará ao nosso coração a revelação. O Espírito Santo trará ao nosso coração o peso do coração de Deus, para que nós adentremos esse coração cheio de amor, de salvação, e nos posicionemos. Ele vai trazer situações, circunstâncias, porque de uma forma profética, abrindo-nos à ação do Espírito Santo, nós receberemos revelação e saberemos no que rezar e como rezar. Eu não sei se vai chegar a tempo, porque está em falta o livro do Cyril John. É fantástico, e aqui ele ensina passo por passo sobre a intercessão profética. Vou passar rapidinho para você aqui, ó. Primeiro passo que ele ensina, quando a gente vai fazer a realidade da intercessão profética, não é, em grupos, ele vai trabalhar aqui. Deixa eu ver onde eu marquei. Aê, agora achei. Lá a partir da página 74. O primeiro passo, e aqui isso é muito difícil para muitos orgulhosos e soberbos, que estão com as diademas do dragão na sua cabeça. Esvaziar de si mesmo. Esvaziar das suas vontades, esvaziar dos seus quereres e se colocar à disposição do Senhor. Primeiro passo, esvaziar de si mesmo e se colocar à disposição do Senhor. Segundo passo, buscar os planos de Deus. Deus, eu não tenho lista. Qual é a sua lista? Para que o Senhor quer que nós rezemos na nossa intercessão hoje, na nossa intercessão profética? Ele vai dando até os minutos aqui que nós devemos fazer isso em grupo, não é? Depois, no terceiro passo, buscai a estratégia do Senhor. Como rezar? Vamos lembrar de um texto clássico? Josué capítulo 6. Existia uma muralha. A muralha de Jericó. E Josué, como intercessor profético, ele recebe de Deus a estratégia. Durante 7 dias, você vai dar uma volta. Durante 6 dias, uma volta. Com a arca, com todo o cortejo triunfal, orando com o povo de Deus, dá uma volta. No 7º dia, serão 7 voltas. E na última volta, vocês irão tocar a trombeta. E quando vocês tocarem a trombeta, a muralha cairá. Estratégia! Porque muitas vezes o inimigo vence. Porque muitas vezes o inimigo derrota. Porque o inimigo tem estratégia. E nós rezamos sem estratégias. Por isso, nesse tempo que nós estamos, é tão necessária a intercessão profética, porque nós vamos colher de Deus a estratégia. Uma vez eu estava orando pela libertação de uma pessoa que estava vinculada a uma obra de ocultismo, e eu orei e pedi a Deus em intercessão profética: Senhor, qual é a estratégia? E Jesus me disse: reze todos os dias por esta pessoa o ofício de Nossa Senhora. Eu rezei uns 5 anos. Porque a potestade era violenta de domínio na vida daquela pessoa. E um dia, como eu vou saber que eu tenho que parar de rezar? Um dia, Deus me trouxe paz e diz para mim: você não precisa mais rezar.
Aí eu parei de rezar, mas não recebi nenhuma notícia. Um tempo depois, uns meses depois, eu recebi a notícia que eu fiquei um pouco abalado. Ela se libertou da potestade demoníaca, mas foi para a igreja batista. Eu falei, não. Falei, Nossa Senhora, por favor. Eu rezei o ofício 5 anos. Mãezinha. Um belo dia eu estava celebrando uma missa e esta pessoa estava na missa. E ao terminar a missa ela veio e falou assim, eu fui muito tocada pela palavra, pela celebração, o senhor pode me dar um terço? Uhul! Colher a estratégia que o Senhor tem. Intercessão profética. É por isso que nós estamos sendo esses agentes secretos de Deus. E olha, eu vou dizer para vocês, eu trago no meu coração segredos que Deus revelou para mim, que eu não posso falar agora. Eu tenho segredos, pesos do coração de Deus que eu tenho orado desde 2017. Mas ainda não aconteceu. E eu não posso falar, porque eu tenho até que saber para quem eu falo, porque existem as fofoqueiras e os fofoqueiros espirituais. O espírito de engano está tão violento que você vai falar para a pessoa, ela vai contar para os outros. Eu tenho outra amiga espiritual. Eu tenho um grupo no WhatsApp das mulheres espirituais. Uau! E aí coloca lá. Um segredo que foi revelado por Deus, que não era para ser partilhado, que era para ser orado. Estratégia. 4º passo, tempo para praticar a intercessão de acordo com a mensagem recebida. Aí você vai entrar no combate, você vai entrar na oração. O primeiro livro que eu li do Círio John foi aquele de mãos erguidas, orando de mãos erguidas, que foi publicado pela Renovação Carismática. Eu fiquei impactado com algo que ele trouxe lá. Deixa eu ver minha hora aqui. Ele dizia que em Nova Delhi existia uma resistência muito grande à evangelização e à renovação carismática católica. E foi a primeira experiência de intercessão profética que ele fez. Um grupo americano foi lá dar um curso de intercessão profética para eles. E eles perceberam que o Espírito Santo tinha resistência no meio daquele povo em Nova Delhi. A renovação carismática, batismo do Espírito Santo, evangelização não acontecia. Porque existia um bloqueio na cidade e eles descobriram que eram portais consagrados a entidades demoníacas. E a estratégia que Deus deu foi muito simples. O grupo que estava fazendo o treinamento de intercessão profética recebeu o salmo: ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. E eles foram em cada portal da cidade com a Bíblia rezando o salmo que Deus deu. Era a estratégia. Rezaram em cada portal e a potestade demoníaca caiu por terra e a evangelização chegou àquela cidade. Agora, você imagina se nas nossas paróquias nós tivermos visão espiritual. Imagina se nas nossas comunidades nós tivermos visão espiritual. Imagina se na nossa pastoral nós tivéssemos visão espiritual. Se nós entrássemos em intercessão profética. Por isso nós somos os agentes secretos de Deus. Porque o diabo não conhece aquilo que é o segredo de Deus revelado. São Paulo vai dizer, se eles conhecessem, eles não teriam matado o Senhor. E eu quero dizer, vou usar uma palavra, tá, Círio? Desculpa. Eu costumo ler alguns textos da Bíblia e ver que Jesus tem umas sataneiras. Não tem ratoeira para pegar rato? Jesus pega também o diabo, ele acha que está vencendo, e quem vence? Deus. A cruz, o diabo lá, venci. Quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? A cruz foi a maior sataneira aplicada a Satanás. Ele foi derrotado ali onde ele achou que estava vencendo. Tempo para praticar a intercessão. 5º passo, tempo para ouvir o Senhor e compartilhar a mensagem com o grupo. 6º passo, tempo para agradecer ao Senhor. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diga: querido,
agente secreto de Deus. Aleluia. Intercessor profeta. Deus escolheu você. Deus elegeu você. E no processo, tem que ter agradecimento. A gente esquece muito de agradecer, a gente sabe muito pedir. E eu quero dizer para você, eu comecei essa pregação mostrando os erros do nosso tempo e mostrando que existem potestades demoníacas que têm dominado a mente de muitos de nós, com um espírito de engano, de erro e de mentira. E nós já temos muitos motivos para orar, meus queridos. Isso aqui dá oração de anos, para pedir a libertação para a igreja, a libertação para a humanidade desse espírito de engano. Por isso a necessidade emergente de intercessão profética. Mas padre, como fazer isso, pelo amor de Deus? Me ajuda, fica em pé. Eu anotei aqui algumas coisas que eu vivo. Primeira coisa, eu peço ao Senhor que Ele me ensine a orar por aquilo que está no coração dele. O que está no seu coração, Deus? Depois eu peço que Ele amplie a minha visão e me traga capacitação para orar além do meu conhecimento natural. A intercessão profética não está no conhecimento natural, ela está no conhecimento sobrenatural. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, o que Cristo conquistou por nós, Ele nos deu uma capacitação. Nós sentamos com Ele nas regiões celestiais e nós recebemos dEle a revelação. Eu peço para Jesus, Senhor, me capacite. Depois eu gasto um tempo adorando o Senhor, pois a adoração, ela vai santificando a nossa mente, o nosso pensamento, e vai edificando o pensamento de Cristo em nós. Depois, uma das coisas que eu prezo é estar em estado de graça permanente, confissão frequente, luta contra o pecado mortal, contra o pecado venial, contra as minhas imperfeições, porque somente os puros de coração verão a Deus. Somente os puros de coração terão conhecimento. Depois, ore em línguas, um longo tempo, a oração em línguas, na sua intercessão também pessoal. Silencie, escute, confie no que o Espírito Santo encherá os seus pensamentos com palavras, imagens, revelações. Fique depois de prontidão, pois virá à sua mente pensamentos, situações, nomes, pessoas, autoridades, nações. Levanta os seus dois braços e diga: Senhor, a intercessão profética é a estratégia do céu para os fins dos tempos. E eu estou aqui hoje para entender que eu devo colocar-me inteiramente à disposição da sua revelação, da sua vontade para a minha vida. Eu quero, Espírito Santo de Deus, ser esse agente que está no secreto e que recebe de Deus os segredos para interceder, para combater. Recebe estratégias. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Agora vai orando livremente, vai pedindo a Deus essa graça. Vai se abrindo. Vai, se abra. Eu já te peço, Espírito Santo, aos que estão aqui, aos que estão em casa, liberta do Espírito